Eu errei, e agora eu tô aqui para me redimir com você. Eu falei que esse era o último ano que você tinha para doar seus bens com uma holding. Esse é o último ano que você tem para doar bens com uma holding. Com a reforma tributária, a base de cálculo do imposto de doação para as holdings vai mudar para pior. Toda essa história decorre do PLP 108, que é o projeto de lei que altera a base de cálculo do ITCMD. E como todo projeto de lei, ele pode ser modificado até virar uma lei. Pessoal, o vídeo está muito bom, então já compartilha esse conteúdo porque todo mundo precisa saber disso. Mas antes vale uma explicação. Existem dois tipos de profissional. Aqueles que esperam a coisa virar lei para depois entender como que funciona, e aqueles que já estudam as mudanças que poderão vir para poder posicionar os seus clientes. É melhor sofrer um pouquinho antes e depois viver bem, do que viver bem um pouquinho e depois sofrer a vida inteira. Dito isso, na verdade eu não errei nada. O que aconteceu foi que, assim como eu, muita gente criticou pesadamente o que estava sendo aprovado e as coisas acabaram mudando. Desde 2024 até agora, no dia 9 de setembro de 2025, no PLP 108, que a gente tinha como regra para ser aprovada de base de cálculo do ITCMD, o imposto de doação e herança, no caso de transferência de cotas de uma empresa patrimonial, uma holding, e também para qualquer outro tipo de empresa não listada em bolsa, era essa daqui. Como vocês viram, para calcular o imposto, a regra que estava para ser aprovada era que devia ser feito um verdadeiro valuation da empresa, considerando o valor de mercado dos bens que estão dentro dela e até a expectativa de fluxo de caixa. Só que as regras mudaram e mudaram para muito melhor. No dia 10 de setembro de 2025 foi apresentada uma nova versão do PLP 108 e com ela surgiu uma regra nova para o cálculo do ITCMD, que é essa daqui. Como a gente vê, o que está sendo proposto agora é que a base de cálculo do ITCMD vai ser exatamente a regra em vigor hoje no estado de São Paulo, que é o valor do patrimônio líquido da empresa. E isso não vai valer só para São Paulo, vai valer para o Brasil inteiro. Na prática, isso vai permitir que a gente continue levando os bens para dentro da holding pelo seu valor histórico, aquele valor que está na sua declaração de imposto de renda e que se paga imposto sobre esse valor na hora da doação. E em muitos projetos, isso representa uma economia de até 90%. Além disso, com esse novo texto do PLP 108, vieram outras boas mudanças para o planejamento patrimonial, como o fim da obrigatoriedade de alíquota máxima para grandes patrimônios, a possibilidade de adoção de domicílio fiscal para fins de ITCMD e até o fim daquela regra absurda de recolher ITCMD no local do imóvel, mesmo sabendo que o que está sendo doado são as cotas e não os imóveis. Enfim, os grandes absurdos foram tirados, pelo menos em sede de planejamento patrimonial sucessório, que é o que me interessa. Mas a gente tem que ter calma. Como a gente viu, isso é só um projeto de lei que ainda tem que ser aprovado. E antes disso ele pode ser alterado de novo. Antes, o que eu mais torcia é para esse PLP 108 ser aprovado o mais tarde possível. O que eu quero agora é exatamente o contrário, que ele seja aprovado para ontem. E é por isso que eu sempre digo, proteja os seus.